Boa tarde. Sei que algumas pessoas ainda estão retornando do almoço. Fiquem à vontade para sentar aqui na frente. Eu prometo que não mordo e nem vou cuspir muito enquanto eu falar, tá bom? Fiquem à vontade, vem para cá, pessoal. Boa. Bem, vou começar, obviamente, agradecendo a Dani e ao Wagner pelo convite. Um prazer estar aqui. O evento está fantástico, adorei as palestras da manhã. Não tive a sorte de ganhar uma camiseta, né, do André Heller, mas aprendi muito com as palestras. E hoje vou trazer para vocês um pouquinho aí da minha visão e da experiência que eu tenho vivido lá na Monuvi, trabalhando com inteligência artificial aplicado para o nosso mercado de segurança e monitoramento. Mas antes de dividir com vocês a minha visão, eu vou trazer um pouco da visão de quem com certeza entende muito mais do que eu de qualquer coisa. Perguntaram para o Rockefeller, alguém já ouviu falar, né? Rockefeller, qual que é a melhor empresa para se trabalhar, para se ter mais sucesso? Alguém sabe a resposta? Ele disse que a melhor empresa é uma empresa de petróleo bem administrada. E depois perguntaram, e qual é a segunda melhor empresa? É uma empresa de petróleo mal administrada. Ou seja, estar no mercado certo faz toda a diferença. E eu acredito de verdade que nós estamos no mercado de petróleo. Segurança é uma das 3, teses estruturais do Brasil. E eu também acredito que nós, da iniciativa privada, certamente temos um papel protagonista no mercado de segurança. Assim como nas outras 3 teses. Educação. Educação pública é boa, gente? Não. Mas se você tem dinheiro, você paga uma escola privada, você vai para a educação privada e você tem uma educação de altíssima qualidade. Saúde. Saúde pública é boa. Mas se você paga um bom plano de saúde, você tem saúde de qualidade. Segurança fica um pouco mais difícil. Você pode se blindar, morando num bom condomínio, tendo uma segurança, mas a hora que você vai para a rua, você é um brasileiro como outro qualquer. Então, a nossa tese ela tem um nível de complexidade difícil. Nas outras 2 iniciativas, então, o privado já tem sido o protagonista. E eu vejo que na segurança, mesmo na segurança pública, tende a seguir o mesmo caminho, de nós, a iniciativa privada, termos muito protagonismo nisso. E uma outra certeza que eu tenho é que esse protagonismo ele também vem acompanhado muito forte de tecnologia. Certamente, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai nos levar no daqui para frente. Cada vez mais nós deixamos de ser profissionais da área de segurança e passamos a ser profissionais ou termos empresas de tecnologia. Faz sentido? Então, como vocês podem ver, existe uma projeção de que o mercado global de inteligência artificial vai crescer mais de 13 vezes. E assim, a esmagadora maioria dos executivos já dizem que tem intenção mínima de aplicar inteligência artificial nos negócios. Quem aqui já usa algum tipo de inteligência artificial na sua operação? Boa, muito bom. Então, aqui a gente já tem uma boa amostra. E aqueles que não usam, tenho certeza... Aliás, tenho não, vou perguntar de novo no final, mas eu espero que vocês saiam daqui com muito desejo de começar a aplicar, tá bom? Bem, eu não sei se vocês já viram esse número, mas a gente estima que existem mais de 100 milhões de câmeras no Brasil. 100 milhões de câmeras que a gente brinca que são olhos sem cérebro, 100 milhões de câmeras burras. Pensem, quantas câmeras vocês já venderam, ajudaram a instalar nos projetos de vocês? É muita câmera, É muita câmera. Mas a verdade é que essas câmeras elas estão muitas vezes capturando informação e guardando em algum lugar, num DVR, num servidor, e nenhum dado está sendo tirado
daquelas câmeras. Então, certamente tem muita informação valiosa que a gente poderia obter a partir dessas câmeras. E a inteligência artificial nada mais é do que a capacidade, é um modelo que permite com que a gente extraia informações a partir de um dado que é vídeo. Porque o vídeo ele é muito difícil de ser consumido, vocês concordam? Você tem que parar e assistir ou pagar alguém para assistir por você, para que você possa, de fato, extrair a informação dele. Só que a inteligência artificial nos permite traduzir esse vídeo em um modelo de dado textual que é muito mais fácil de ser processado em alto volume, o Big Data, né? Então, você consegue transformar horas e horas de vídeo em uma tabela de dados que fica muito mais fácil você, de fato, aplicar qualquer tipo de processo em cima disso. O que essa imagem que eu trouxe aqui para vocês mostra? Isso aqui é a linha do tempo da evolução dos modelos de inteligência artificial aplicado para diversos cenários. Aqui nós temos duas linhas que nos interessam mais. Opa, está bem pequenininho o pointer, né? Aqui, ó. Um aqui é o classificação de imagem e o outro aqui é o reconhecimento, reasoning seria interpretação visual de vídeo, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Um é basicamente você classificar. Isso aqui é um cachorro. Isso aqui é uma pessoa. E o outro é você conseguir analisar o contexto. Veja, análise de imagem, o que esse gráfico mostra? Ali no 100% seria a nossa capacidade humana. Tá certo? Então, tudo que está abaixo de 100% quer dizer que aquele algoritmo ainda performa abaixo da capacidade humana. Tudo que está acima do 100% diz que, opa, neste momento, a inteligência artificial superou o humano nessa capacidade, nessa habilidade específica. Beleza? Então, em classificação de imagem, a inteligência artificial superou a nós ali depois de 2015. Caramba, já faz 10 anos, né, que a inteligência artificial é melhor do que a gente identificar se um cachorro é um cachorro e se uma pessoa é uma pessoa. Que loucura, né? Já faz 10 anos. Agora, em reconhecimento, ali, em classificação visual, cadê o pointer? Ah, eu fiz errado, volta. Opa, desculpa. Aqui, ó. Ele ultrapassou aqui, ó, perto de 2021. E hoje a gente sabe, né, cada vez mais rápido, que de fato a inteligência artificial atingiu um nível que ela superou a gente, inclusive na análise de contexto. O que isso quer dizer? Que não só ela diz se é um cachorro, mas consegue interpretar se aquele cachorro representa uma ameaça, por exemplo. Se aquela pessoa representa uma ameaça. Tem uma análise de contexto, de cenário, para nos ajudar a tomar decisões. Isso poderia ter diferença na nossa operação, pensando no contexto de segurança, gente? Aplicar inteligência artificial para a gente poder tomar melhores decisões mais rápido, colocar a inteligência humana onde de fato ela tem um diferencial. Então, esse é o propósito de usar a inteligência artificial dentro do contexto de segurança. E sempre que eu falo sobre isso daqui, e eu estou vendo aqui nas carinhas de vocês, tem gente que é mais desconfiada. Você é desconfiado? Um pouquinho, né? Tem gente que fala assim, esse negócio de inteligência artificial aí, eu duvido. Eu tenho lá na minha empresa, tem o Tiagão, não tem? Tem o Tiagão lá na minha empresa, que eu boto ele lá para monitorar a câmera e eu tenho certeza que ele consegue identificar muito melhor que essa inteligência artificial aí. Quem tem o Tiagão na empresa? Será que a inteligência artificial é melhor que a gente mesmo? Será que a gente é capaz de conseguir enxergar melhor as imagens do que a inteligência artificial? O que vocês acham? Topam fazer um desafio? Eu sei que é depois do almoço, muita gente está aí já com o olho, dificuldade de ficar aberto. Vou pedir para vocês puxarem aquela força e eu vou fazer um teste com vocês. Bora? Legal. Então, eu vou fazer um desafio. É um teste de atenção. Eu quero ver quem vai conseguir. Não tem a camiseta do André Heller de brinde, mas a gente arruma algum brinde para depois
quem conseguir acertar esse teste. Como que funciona? Aqui tem 2 times de basquete. Um que vai estar vestido com a roupa toda preta e o outro que vai estar vestido com a roupa toda branca. Eu quero que vocês contem quantos passes de bola são feitos pelo time vestindo branco. 99% das pessoas não conseguem fazer essa atividade. Vocês acham que vocês vão conseguir? Estão acordados, gente? Vocês vão conseguir? Bora? Então, vou soltar o teste aqui. Tá dando para enxergar bem a tela? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! E aí, gente? Era pegadinha, né? Alguém viu antes? Temos numa audiência de 50 pessoas ou mais. Ah, você já conhecia, então não vale. Quem já conhecia não vale, né? Esse é um teste muito legal, porque ele só mostra o que tem vários estudos, tá? Ele é um jeito divertido, mas de mostrar que tem vários estudos que mostram que o cérebro humano não é capaz, de fato, de encontrar algo na imagem que nós não estejamos procurando. Então, é muito natural você ter algo num vídeo que captura a sua atenção, que facilmente rouba a sua atenção de outra coisa, que pode ser o que interessa. Né? Tem estudos que dizem que a cada 5 minutos a nossa capacidade de enxergar qualquer coisa que você foca numa imagem única, mesmo que ela seja em movimento, cai pela metade a cada 5 minutos. Então, de fato, a melhor forma de fazer monitoramento é assistindo vídeo? Claro que não, né? Já não trabalhamos nesse formato já há algum tempo. Mas a inteligência artificial vem não só para corroborar com isso, mas vem para nos ajudar a adicionar uma camada de inteligência no vídeo para trabalhar aliado com o que a gente já trabalha hoje, que é muito baseado nos sensores, tá certo? Então, lá na Monuve, por exemplo, a gente trabalha muito em cima dessa tese. Existem 100 milhões de câmeras burras no Brasil. E se todas essas câmeras que você já vendeu, já instalou, que vai trabalhar daqui para frente, elas pudessem ser inteligentes? Sem precisar necessariamente trocar o equipamento, sem precisar fazer um investimento super alto em infraestrutura de servidores ou coisa do tipo. Tá? Então, isso já está disponível hoje. Hoje existe também a inteligência artificial. O termo, né, mais moderno é as a service, né? Como serviço. Você consegue hoje aplicar essas inteligências que eu vou mostrar aqui para vocês em qualquer câmera que já está lá instalada. Legal? Querem ver alguns exemplos? Obrigada, você está sendo muito legal comigo. Está me dando os feedbacks, assim, respondendo as perguntas. Para trazer os exemplos, eu gosto de dividir em 3 categorias, tá? Então, você pode usar a inteligência artificial em qualquer uma dessas 3 etapas, digamos, que da jornada do monitoramento. O monitoramento é muito baseado em evidência, em ocorrência, né? Aconteceu alguma coisa, um evento, e alguma coisa, algum procedimento a partir disso. Então, eu posso aplicar a inteligência artificial para algo depois do evento, que a gente chama de investigativo, certo? Então, aconteceu alguma coisa, como que eu uso a inteligência para fazer uma investigação mais eficiente? Eu posso aplicar a inteligência artificial no durante, digamos, que é para fazer um monitoramento ao vivo. E eu posso aplicar a inteligência artificial para que eu possa, inclusive, atuar antes da ocorrência acontecer, que é o que a gente chama de preventivo, né? Então,
Vamos trazer aqui um exemplo com relação ao investigativo. Como chama a tecnologia de inteligência que lê placa de veículos? Quem sabe? LPR, OCR, que seria para caracteres em geral, perfeito, né? Então, você consegue, usando uma tecnologia de inteligência de LPR, você pode fazer a localização de veículos e a recuperação, inclusive, de veículos, que extrapola até questão de segurança patrimonial, a partir disso. Então, tem um videozinho aqui, enquanto eu vou falando, mostra. Então, essa é a interface da Monuvem, mas poderia ser de qualquer outro sistema que tem tecnologia de LPR, né? Então, você liga essa tecnologia e ali todo veículo que passar em frente à câmera, ele vai ler a placa, armazenar no banco de dados. Com isso, você pode fazer uma pesquisa, como a que está sendo feita aqui, e aí você tem uma série de informações. Você consegue identificar no mapa. Por exemplo, na Monuvem a gente tem um pouco mais de 50 mil câmeras conectadas. Eu posso identificar no mapa qualquer lugar do Brasil que aquele veículo passou. Eu posso saber os horários, eu posso buscar todo um histórico, eu posso ir buscar o... Vou voltar ao vídeo. Opa, peraí. Você me ajuda, Gustavo? Obrigada, viu? Então, essa é uma forma de usar a inteligência para fazer uma investigação mais eficiente, tá certo? Falando de segurança pública, que eu falei lá no início, isso é algo que tem sido amplamente utilizado, tá? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas o que é o crime anda sobre rodas, já ouviram isso? Isso é muito verdade, porque a maior parte das investigações policiais, você tem uma placa de veículo vinculado, seja porque o veículo participou da ação criminosa, ou seja porque existe uma pessoa que tem um veículo vinculado a ela e que, por isso, a partir dessa placa, facilita muito você fazer uma georreferenciação, né? Você conseguir entender ali qual é a zona para facilitar na investigação. Tá? Então, é muito simples, como vocês podem ver, fazendo uma pesquisa, pode pesquisar parcial de placa, você tem não só a foto-evidência, como você tem a vídeo-evidência ali do veículo passando. O primeiro exemplo que eu trouxe, ele é muito factível, muito simples, muito fácil de você aplicar. Essa inteligência ela não requer nenhuma câmera específica, você não precisa de uma câmera que tenha LPR, você não precisa ter uma câmera que tem uma altíssima resolução, você basicamente tem que ter uma câmera com capacidade de se conectar na internet para você poder usar a inteligência artificial como serviço. Tá bom? Quem aqui já usa LPR? Boa. Então, vocês são testemunhas de que é algo que bastante já funciona bem e que é amplamente utilizado. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Agora não está passando. Você me ajuda, Gustavo? Obrigada. E para o próximo? Próximo slide. Boa, obrigada. Ainda no investigativo, além da placa, tem também a possibilidade de você localizar pessoas. E aqui o nível de complexidade aumenta. Porque eu costumo brincar assim, uma placa é algo que foi feito para ser lido. Já pensaram sobre isso? Ela nasceu para a gente conseguir ler. A face já não é bem assim. Na face já tem uma série de questões legais, inclusive, muita discussão no nosso mercado com relação ao uso de face. Mas, mais recente, eu acho que o melhor exemplo do uso de face é o projeto do Smart Sampa. Todo mundo aqui conhece o Smart Sampa? Vamos rodar esse vídeo aqui. Boa. Então, como que funciona o projeto do Smart Sampa, né? Existem câmeras espalhadas por vários pontos de São Paulo que capturam face. Algumas dessas faces são capturadas a partir do recurso de inteligência de face crop, que chama, né? Recorte de face da própria câmera. E outras são como serviço, por exemplo, usando a Monuvem, né? O Smart Sampa, eles têm 10 mil câmeras que são
da iniciativa privada, às quais eles têm acesso, delas 9.000 mais ou menos são de parceiros como vocês, através da Monuve, né? E outras 20.000 câmeras que eles têm direto. Então, o que a gente faz? A gente recorta a face, mas a gente não faz o reconhecimento facial no nosso software. A gente recorta a face e manda para o Smart Sampa, e lá no Smart Sampa eles têm o Banco Nacional de Pessoas Foragidas, ao qual o projeto tem acesso, e lá eles têm o software capaz de fazer justamente esse cruzamento com da face, para fazer o reconhecimento e o cruzamento, e conseguir identificar essas pessoas foragidas. Então, é um projeto que, dentro do âmbito da segurança, já fez mais de 1.000 prisões e encontrou muitas pessoas já desaparecidas. Enfim, é um projeto que tem tido bastante sucesso no uso do facial. E traz para a gente um modelo interessante de aplicação do facial na segurança, nos deixando ainda bastante tranquilos com relação à questão jurídica do reconhecimento de face, uma vez que a gente fica, então, com a responsabilidade de garantir a infraestrutura de equipamentos, de instalação, de câmeras, essas câmeras principalmente voltadas para a rua, nesse modelo de postes. O software é capaz de fazer a detecção de face e, via integração, via API, manda para o projeto governamental, e lá eles se preocupam em fazer o cruzamento. E assim como o Smart Sampa, existem diversas iniciativas no Brasil, né? Acho que aqui no Sul tem o Olho Vivo, em Minas tem o Hélios, tem vários. A Monuve está integrada, acho que, com mais de 30 programas governamentais, tá? Então, esse é um modelo bastante interessante, porque dá para a gente um pouco mais de efetividade para os nossos projetos de segurança, porque, para além de você conseguir ter a ostensividade de um poste, você tem, de fato, a polícia ali atuando nos casos em que você tem uma pessoa com algum tipo de, né, como que eu vou dizer? Delito, obrigada. Algum histórico, a capivara ali não está totalmente limpa, né? Beleza, gente? Boa. Vamos falar um pouquinho do uso de inteligência no ao vivo. O que a gente pode aplicar de inteligência artificial, então? Um bom uso para vocês na operação de monitoramento é a detecção de intrusão com inteligência artificial. Aqui começa aquela questão de sensor versus inteligência artificial. No ambiente controlado, muitas vezes o sensor ele tem uma eficiência muito boa, né? Você tem um sensor de porta aberta, porta fechada, detecção de movimento. Então, a inteligência artificial ela pode vir como uma camada que serve até como um double check, uma camada adicional para garantir que a gente tenha um menor índice de erros. Eu peguei uma carona com o Wagner vindo para cá, ele estava me contando um caso, né, que a polícia estava com dificuldades com uma empresa, que eu não vou citar o nome, uma muito conhecida, muito grande, né, que faz monitoramento e que dispara muitos eventos para a polícia por falta de uma triagem anterior. Estava disparando muito evento e a polícia estava quase querendo falar, olha, eu não vou mais atender chamado de central de monitoramento. Tá certo? Bem, aqui a gente consegue colocar uma camada de inteligência artificial para nos ajudar a reduzir o volume de falso alarme. Tá? A gente sabe, tem estatísticas que mostram que chega até 80%, 90% dos eventos que são tratados por um operador de uma central de monitoramento são eventos falsos, que é natural, isso não necessariamente é algo inesperado. Mas nós, como empresários, como que a gente pode melhorar essa operação, tornar ela mais eficiente? A inteligência artificial pode ajudar a gente a fazer isso, tá? Então, o que é isso? É basicamente você ter uma câmera em que você liga um analítico de detecção de presença de pessoas e, com isso, você não mais vai pegar qualquer disparo. Você vai ter uma camada que valida de que tem, de fato, uma pessoa entrando naquele ambiente, tá bom? O exemplo que eu tenho aqui... esse exemplo é legal. Eu gosto desse exemplo porque vocês vão ver que a resolução da imagem é péssima. Então, nós não necessariamente precisamos de uma altíssima resolução para conseguir identificar os vetores, conseguir identificar que é uma pessoa.
Então, veja, a ROI, né, que é a área de interesse, é toda essa área para dentro da casa aqui. Então, o quadradinho azul, a inteligência configurada para detectar pessoas seria capaz de alertar que, de fato, tem uma pessoa ali naquela zona se o alarme estiver armado, né? Estiver numa configuração para detectar. O cachorrinho pode passar ali à vontade, não vai ter qualquer tipo de disparo. O que a gente sabe que muitas vezes no universo do sensor, mesmo com sensores muito bons, isso pode se tornar bastante desafiador. Verdade ou mentira? Perfeito. Esse exemplo é a visão do operador, tá? A gente tem uma estatística que diz que quando a gente aplica a inteligência artificial de detecção de pessoas dentro de uma operação de central de monitoramento padrão, o tempo de análise do operador reduz em 50%. Para cada evento que ele analisa, ele economiza metade, no mínimo, do tempo para fazer a análise daquela ocorrência. E o índice de falsos alarmes reduz em 100 vezes. É muita diferença, tá? Então, você imagina que se hoje você tem um operador que consegue atender 20 clientes, o mesmo operador poderia atender 2.000 clientes, 100 vezes mais. Esse é o nível de eficiência que você pode alcançar aplicando inteligência artificial na operação da sua central. Beleza? Vamos falar para tempo real? No tempo real, esse também é algo que está super crescendo cada vez mais. Eu vejo pessoas trabalhando com projetos e é uma oportunidade muito legal para nós, que é auditoria remota por vídeo. Gente, vídeo é realmente algo fantástico. Eu brinco assim, as câmeras dão para a gente o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Porque, né, eu posso, aliás, em mais do que 2, né? Eu acesso uma câmera, meus olhos estão lá, né? Eles são uma extensão de nós, de fato. E existem muitos processos, não só necessariamente vinculados à segurança, que precisam de monitoramento, que precisam de o olho humano, o olho do gestor ali, né? Então, auditoria por vídeo nada mais é do que você conseguir... Opa! Você me ajuda? Obrigada, viu? Não... Eu não vou apertar aqui, eu vou deixar você apertar aí, tá bom? Obrigadão. Boa. Então, nada mais é do que tem algo acontecendo no mundo real e eu vou, então, colocar a inteligência aqui para me ajudar a analisar aquilo de forma mais eficiente. Esse exemplo aqui é muito legal. A gente fez uma parceria com uma empresa que chama VMPay. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. Eles são meio de pagamento para coisas de autoatendimento. Então, jogos eletrônicos. Sabe aquelas maquininhas que você pega bichinho, lavanderia, enfim, vários mini mercado, como esse exemplo aqui. Você pode dar o play de novo, por favor? Obrigada. Então, eles são bastante focados em autoatendimento. Em parceria com eles, então, a gente desenvolveu um produto que chama o VM Monitora. O que é isso? Empresas que monitoram os mini mercados autônomos. Então, a inteligência artificial ela tem uma função dupla. Ela alerta quando entra alguém, porque ele consegue fazer o monitoramento em tempo real, se for necessário, mas eu também faço um cruzamento da transação financeira com a evidência em vídeo. Essas empresas de mercado autônomo, eles têm um processo de auditar as compras, porque existe uma grande taxa de esquecimento, né? Que é a fraude desse mercado, é a taxa de esquecimento. Então, exatamente, esqueci de pagar, meu Deus, com quem nunca? Então, no sistema deles, cada transação tem um vídeo vinculado. Você imagina para o operador de um mini mercado a facilidade que não é cada transação financeira você ter um vídeo vinculado a ela. E da mesma forma que tem transação financeira, tem trocentas coisas no mundo real, tá, gente? Imagina a área de logística. Cada descarga de material, você ter a evidência em vídeo para conseguir fazer uma auditoria. Tem inúmeros processos nas empresas que você ter a possibilidade de ter o vídeo vinculado para que você possa fazer a auditoria remota
agrega muito valor, tá? Então, aqui, a inteligência pode nos ajudar a quê? A identificar quais são esses trechos de vídeo que interessam, mesmo para vocês. A Monuve vem com a camada de tecnologia, por exemplo, mesmo que não seja Monuve, tá? Um equipamento que tem o recurso consegue te apontar o trecho de vídeo que tem pessoa, que tem uma movimentação específica que te interessa, e com isso você adiciona uma camada de valor para oferecer um serviço, por exemplo, de auditoria por vídeo. Tá? Então, é super quente isso daqui. Na Pernambucanas, eu sei que tem operação disso, tem trocentos exemplos, então acho que é uma oportunidade para a gente, como empresas de tecnologia, né, conseguirmos expandir a nossa atuação para além da segurança padrão. Tá bom? E no preventivo? Alguém aqui já atua com alguma inteligência que ajuda no preventivo? O que vocês fazem lá? De cruzamento de linha e cerca virtual. E é eficiente? Muito, né? Então não sou eu que estou dizendo, é o Rafael, dá? Perfeito. 100% dos seus clientes você põe analítico de inteligência artificial. E eu nem combinei nada com você antes. Que legal, parabéns, viu? Muito bom. Então, isso aqui não estou falando de nada, como vocês podem ver, né, muito do futuro. Mas não é a realidade do Rafael, não é a realidade da maior parte do mercado. Então, de fato, a gente aplicar isso daqui, a gente sai muito na frente dos nossos concorrentes. Vamos ver aqui o exemplo de preventivo. O preventivo também não é complexo. É basicamente você conseguir detectar um comportamento suspeito. Por que a inteligência artificial consegue fazer isso, gente? Porque o que eu falei lá no início. O que é um comportamento suspeito? Para eu conseguir saber o que é suspeito, primeiro eu preciso entender o que é padrão. E para eu entender o que é um padrão, eu tenho que analisar um grande volume de dados, concorda? A inteligência artificial permite traduzir o vídeo em dados. E ela tem uma capacidade que a gente não tem, que é de cruzar um volume de dados gigantesco, né? Então, a inteligência ela fica em aprendizado, cruzando dados continuadamente, e ela consegue criar esse modelo do que é padrão. E aí, tudo que foge do padrão, ela é capaz de identificar. Então, olha só que interessante esses exemplos. Esse é muito simples. Esse aqui é uma detecção de comportamento suspeito basicamente baseado no tempo de permanência da pessoa em determinado quadrante. Tá? Então, aqui eu tenho uma pessoa que eu estou no ambiente externo. Vamos lembrar da nossa realidade. Ambiente externo para sensor é ambiente simples de ser monitorado? Não, é um ambiente difícil, né? Aqui, então, eu tenho um ambiente externo, eu estou filtrando tudo que não interessa, estou focando somente em pessoas, e as pessoas elas podem passar nessa calçada. Mas, a partir do momento que a pessoa fica parada ali por 30 segundos, que foi o tempo configurado, ali aquilo vai gerar um evento para a minha central, e eu vou conseguir, talvez, mitigar alguma ocorrência de fato. Tá? Então, esse é um exemplo muito bom. Aqui a gente tem um outro exemplo, também de mini mercado autônomo, que é o caso de eu tenho uma pessoa que entrou na loja, mas não fez nenhuma compra. Então, se eu tenho uma pessoa, determinado tempo, dentro de um espaço que se espera que ela tenha um comportamento de compra, e ela está lá, porque nesse caso eu faço como ele, eu atendo um telefone, eu saio andando que nem louca na minha casa falando, você também, né? Saio andando, então ele nem percebeu, entrou na loja para falar no telefone, né? Mas ele não fez nenhum movimento de compra. Então, isso foi trigado, foi alertado como um comportamento suspeito. É possível fazer isso também. Esse aqui é um exemplo muito legal. Esse daqui é... O algoritmo ele ficou aprendendo que nesta rua, veículos passam naquela área ali, nessa área aqui. É aqui que é esperado que se passem veículos. A partir do momento que um veículo sobe nessa área aqui, que para a gente é muito claro que é uma calçada, mas para a inteligência artificial não necessariamente. Mas a partir do momento que ele sobe ali naquela calçada, eu entendo que é algo anômalo, algo que não é esperado, e com isso eu consigo gerar um alerta para a minha central de monitoramento.
Esse exemplo aqui, ele usa a última camada de inteligência artificial, que é o que a gente chama de inteligência autônoma. Eu não pré-determinei que não pode ter veículo nessa imagem. Eu simplesmente disse, me alerte qualquer coisa anômala que acontecer aqui. O que fugir do padrão vai alertar. E a gente tem outros exemplos que são muito legais. A gente tem um cliente que monitora uma rua e que tem aquelas dark kitchens. Já viram isso? Que são as cozinhas que cozinham só para aplicativo de delivery, para iFood, né? Não atende pessoas. Então, as pessoas não vão lá, mas fica uma horda de motoboys na frente do lugar. Então, durante o dia, muitas motos ali não alerta nada. Mas à noite, uma vez, foram 3 motos e alertou. Por quê? Porque às 3 da manhã não é esperado que haja um grupo de motoboys parado em frente àquele local. Então, a inteligência é capaz de interpretar e cruzar muitos dados. Esse é o grande diferencial. Esse exemplo aqui, o que está mostrando? Esse foi um alerta que foi gerado por aglomeração. Então, da mesma forma, é natural passarem pessoas nessa calçada, mas não é comum passarem pessoas nesse padrão que o vídeo está mostrando, em formato de aglomeração, né? Então, tem duas... dá para rodar de novo? Obrigada. Tem 2 visões diferentes aqui. Aqui é um pouco de como que o algoritmo trabalha. Então, ele começa a identificar um calor de movimento de pessoas ali, e isso gerou um gatilho de evento pelo motivo de aglomeração. O quanto que você vai deixar a inteligência artificial trabalhar de forma autônoma ou quanto que você vai direcionar, depende de alguns fatores. O principal deles é o seu conhecimento da cena e o que você quer entregar de resultado para o teu cliente. Quanto mais madura for a sua operação, mais você vai ser capaz de dizer o que de fato representa uma ameaça naquele cenário ou não. Quanto menos você for capaz de agregar, mais você deixa a inteligência autônoma para que, conforme ela gere os eventos, você também vai aprendendo com o tempo o que representa uma ameaça ou não. E você dá feedback para a inteligência. Isso aqui é de fato uma ameaça, isso aqui não é de fato uma ameaça. E o algoritmo fica em constante aprendizado, até que em determinado momento você alcança um nível de eficiência que praticamente você vai receber alertas de ameaças reais, tá? Então, funciona nesse formato. Bem, para terminar, eu trouxe esses 2 dados, né, das maiores consultorias aí do mundo, de que empresas que usam IA crescem 50% mais rápido. Acho que o Rafael está aqui para corroborar com isso, né? Muito bom. E outro dado que eu achei muito interessante, que 80% do lucro, não necessariamente da receita, né, mas do lucro de uma indústria, é capturada pelos 20% mais inovadores. O que a gente está fazendo, o que cada um de vocês está fazendo para ser inovador no seu mercado, no seu nicho que vocês escolheu? Temos várias pessoas aqui do mesmo mercado, né? De certa forma, somos concorrentes em algum formato. O que cada um tem de diferente para a gente, de fato, inovar e oferecer para o nosso cliente? Nós, como empreendedores, temos que fazer essa pergunta para nós mesmos todos os dias, gente. Todos os dias, tá? Então, inteligência artificial certamente não é o futuro. Aliás, inteligência artificial no monitoramento não é o futuro. Já se tornou uma condição básica de existência. Aqueles que não levantaram a mão lá no início estão determinados a aplicar inteligência artificial daqui para frente? Espero ter conseguido provocar vocês um pouquinho com isso. Agradeço de verdade a atenção de cada um de vocês. Estarei disponível para conversar, tirar dúvidas. Meu e-mail está aqui à disposição. A gente pode marcar um papo virtual. Eu estou lá em São Paulo, mas a gente marca online e vai ser um prazer ajudar vocês nessa jornada, caso vocês tenham interesse. Tá bom? Obrigada. Legal, um brinde. Ah, obrigada. Vamos mais ali no meio. Vamos.